não cumpriu nada, tipo, a cobertura de esgoto era 0 e continuou 0. Ah, é? Beleza. Você tá inelegível. Porque o Estado não pode permitir que um cara que não entregou nada continue administrando aquela cidade. Estava verificando lá do Partido Missão, tem 7 propostas, e a primeira lá é guerra contra o crime organizado. E aí você fala abertamente lá que deveria matar ali as lideranças das organizações criminosas do Brasil. Queria que você falasse sobre essa sua proposta, é isso mesmo? Eu gostaria de matar eles, de verdade, eles têm que morrer. Eu acho que não tem salvação pra um cara, por exemplo, que ordenou direto ou indiretamente a morte de milhares de brasileiros nos últimos anos. Só pra você entender, morrem 30, 40 mil brasileiros todos os anos. Isso varia, isso vai flutuando, e outros tantos são desaparecidos. O desaparecido acaba quase sempre caindo na estatística do morto, depois de alguns anos. Pois bem, se você olhar, grande parte dessas mortes são causadas por conflitos entre facções. Ou seja, todo dia morre alguém no Brasil por ordem ou intermédio de uma liderança faccionada. Eu não quero recuperar esses caras. Eu acho o seguinte, nós temos que entrar nas favelas e em todos os lugares, inclusive nas cadeias, ocupadas por eles, e lugares que eles estejam ordenando e utilizando aquele espaço como uma espécie de quartel-general do crime, e entrar em combate com eles. Se o cara se entregar totalmente, de maneira muito submissa ao aparato estatal, a rota em São Paulo, ao BOPE no Rio, beleza, ele só vai preso pro resto da vida. Legal. Agora, se ele esboçar uma reação, muitos tiros no peito do cara pro cara nunca mais respirar. É isso. Esses homens são demônios. Esses demônios já geraram muito mal. Quantas pessoas ficaram sem dormir nos últimos anos por causa desses caras? Quantas famílias não foram destruídas? Quantas pessoas não perderam um pai de família porque um vagabundo colocou uma arma na cabeça e atirou na cabeça dele? Quantas moças não ficaram traumatizadas por serem estupradas por esses traficantes? Isso acontece nas favelas todos os dias no Brasil. Essas coisas são recorrentes e a gente aceita. Nós precisamos prender. E se possível, eu não tenho. Acho o seguinte, eu sou cristão, mas se eu for pro inferno por essas atitudes, que pelo menos, né, alguém vá pro inferno fazendo algo bom, tá? O lance é o seguinte, eu vou mandar esses caras pro julgamento final, e aí decidam se eles antes de morrerem se arrependeram dos crimes que eles cometeram na vida deles, tá? Eu só vou acelerar o processo. Certo. Você com esse discurso, recebe muita ameaça? Pelo amor de Deus, assim, eu tô tendo que andar com segurança. Lá no Ceará, durante a viagem, começamos a receber ameaças nas cidades que nós estávamos. É que a gente assume alguns riscos, né? A gente foi numa cidade chamada Santa Quitéria, que é controlada pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho basicamente ajudou o prefeito a se eleger. E aí nós tivemos a incrível ideia de ir lá e entrar na prefeitura para questionar ele sobre a relação com o Comando Vermelho. E aí as ameaças começaram a chegar em escala industrial. Então, assim, são muitas ameaças. Eu fico imaginando, igual você tá falando aí, eu imagino, você falou que a sua mãe ficou feliz quando viu seu nome lá na Record. Uhum. E agora, com esse monte de ameaça assim, imagina o desespero que fica a família nisso. Porque, querendo ou não, vai acabar respingando. Você não fica preocupado também? Fico. É a minha única preocupação. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu sobrinho, a esposa do meu irmão, e minha irmã e minha sobrinha. Só. São eles ali. Porque o resto, a gente tá na luta política junto e a gente sabe o risco que a gente corre. A gente escolheu correr risco, essas pessoas não escolheram. A família do Ítalo não escolheu o risco. Então por isso que é muito sujo quando atacam família. E assim, eu fico preocupado. Os meus, a gente tá aqui na rádio hoje, os meus irmãos que estão nessa guerra conosco, a gente sabe que, pô, a gente tá pelo risco e um vai pelo outro, mas as famílias não escolhem isso. Então as famílias sofrem muito. E a gente tem que proteger e é isso. Agora, sim, se você quiser entrar pra história fazendo o que é certo, você vai correr risco e faz parte. Não tem como fugir. Certo. Outra proposta que tem lá é a desfavelização. Queria que você falasse sobre isso. O que você pretende fazer? Favela, tem muita favela no Brasil. O que você pretende fazer você sendo presidente do Brasil? Muito simples. Nós temos que ter um plano de infraestrutura para tornar as favelas bairro. Primeira coisa é mudar a mentalidade, né? A gente sabe que boa parte da cultura abjeta que torna o Brasil um lugar ruim de se viver, infelizmente nasce nas favelas. Por quê? Porque a favela não tem presença do Estado. Se não tem presença do Estado, não tem educação. Se não tem educação, o crime se torna poderoso. Não tem lei, o crime manda. E aí o crime cria a própria cultura. Nesse tipo de cultura, a mulher é sempre um pedaço de carne que tem que ficar rebolando. E o homem tá sempre segurando uma arma. Esse tipo de cultura não é bom pra ninguém. Não é bom pra quem mora na favela, não é bom pra quem não mora na favela, não é bom pra mulher, não é bom pra homem. Ou seja, a gente só vê, vamos dizer, uma anomalia. Então essa cultura tem que ser combatida e a estrutura tem que ser combatida. Primeiro, entrando nas favelas, tirando o crime organizado, matando as lideranças do crime organizado, colocando a bandeira do Brasil ali, falando Brasil,
manda nesse lugar. 2, colocando quartéis de polícia ali, fazendo a polícia ser amiga das pessoas. E 3, fazendo uma super escola para que toda aquela juventude que foi alvo dessa doutrinação político-ideológica cultural passe a ter educação de verdade, formação cultural, acompanhamento e que os meninos nunca mais sonhem em entrar pro crime. Inclusive os meninos problemáticos, eles têm que ir trabalhar pra polícia. A polícia tem que chamar esses meninos, botar eles quase como se fossem escoteiros pra trabalhar com eles. Aí vem o processo de urbanização. Urbanizar essas favelas, criar bairros dessas favelas e com um orçamento de 900 bi mais correção ao longo de 10 anos, a gente resolve todas as favelas do Brasil. Esse é o nosso plano. E aí com esse plano, nós vamos fazer algo que o Brasil nunca deveria ter aceito, que é se tornar um país sem... Quer dizer, algo que o Brasil nunca deveria ter permitido antes, que é ser um país sem favela. Eu vou para um país de primeiro mundo, não vejo favela. Eu vou para a Argentina, quando você vai falar um negocinho aqui ali. O Brasil é todo cheio de favela. A gente aceita, a gente acha que é natural. Não deve ser natural. O Brasil não pode ter favela. Quem defende favela é... Não vou falar palavrão, né? Mas é, assim, é quase tão ruim quanto o traficante. Quem defende favela é pervertido. É gente que acha que mulher tem que ter gravidez na adolescência, acha que mulher é pedaço de carne e tem que ficar rebolando pelada, que acha que traficante é legal. Quem defende favela é pervertido, inclusive pervertido sexual. Certo. Outra proposta sua, eu já ia perguntar, industrializar o Nordeste. O que você queria fazer lá no Nordeste? O que você pode fazer? Eu quero fazer as pessoas terem uma cadeia produtiva em que haja salários e lucro e arrecadação. Por que no Nordeste? Exclusivamente. Porque o Nordeste hoje é a região, em termos de população e renda, mais problemática do Brasil. E esse problema se reflete também em termos políticos. O Nordeste manda, infelizmente, os piores políticos do Brasil para Brasília. E os políticos roubam, desviam a emenda, mandam a emenda para essas cidades que hoje não têm atividade econômica. As pessoas continuam vivendo muito pobres nesses lugares. Eles desviam essa grana, reelegem os seus prefeitos, desviam mais verba, fazem contrato com a empreiteira e mantêm o Brasil na mão daquilo que a gente chama de centrão. Então, você gerar atividade econômica no Nordeste, você diminui esses problemas sociais e muda a qualidade da representação. Você também diminui uma coisa que os políticos do Nordeste fazem, que é, no fundo, expulsar a sua população para outros estados, jogando a conta do erro deles para os outros estados que estão trabalhando melhor. Então, a população do Maranhão não vai para o Piauí. A população do Maranhão vai para Goiás, vai para São Paulo, vai para o Paraná, vai para Santa Catarina, lugares que estão se desenvolvendo. Ou seja, São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina fazem a lição de casa, mas os governadores pilantras do Nordeste não fazem. E aí eles ficam só pedindo dinheiro pro governo federal, na verdade chantageando o governo federal. Tem que mudar, a gente tem que gerar atividade econômica, porque o nordestino gosta de trabalhar. O nordestino, toda vez que você dá a oportunidade, você gera a possibilidade da grana e do emprego, o nordestino trabalha. Região do Mato Piba, o oeste da Bahia, o agro chegou lá, tem as maiores rendas per capita do Brasil estão no oeste da Bahia. Sul do Maranhão se desenvolveu. Ou seja, quem é preconceituoso com o nordestino, fala, o nordestino não trabalha, não sabe o que está falando. A questão é que eles têm uma classe política horrorosa. É a classe política mais escrota do Brasil. Posso falar escrota? Você tem meu... Não, e outra coisa, vamos pegar o caso de Ilhéus, que é comprovado, né? Que é uma grande produtora de cacau ali no sul de Minas. Da Bahia. Da Bahia. A esquerda, o partido de esquerda, é comprovado isso. Jogar a doença de vassoura. Exato. De cacau para empobrecer a população, para prejudicar aquela cadeia produtiva, etc, né? E a economia local. Porque eles querem o quê? Pobreza e a submissão dos políticos. E não só isso. Se a gente voltar no passado, não sei se já ouviu falar do Coronel Gouveia. O Nordeste era para ter sido industrializado antes da substituição de importações. Exato. Ali no comecinho do século XX, por a volta de República 1900, Velha, ele começou a plantar algodão, quis fazer uma hidrelétrica, só que ele foi perseguido e morto por outras elites, porque ele tirou praticamente aquela mão de obra praticamente escrava, semi-escrava, do Nordeste e criou uma classe média operária. Ele tirou as pessoas de casa de sapé, deu moradias de alvenaria, deu escola, etc. Ele acabou sendo morto pelas elites ali do Nordeste, né? Então, e depois ainda, os ingleses compraram a indústria dele, destruíram tudo, né? Inclusive, super recomendo, deve ter o filme dele no YouTube, né? Gratuito, lá eu assisti. E o Coronel Gouveia é muito disso. É um retrato mostrando que o Nordeste era para ter sido industrializado antes mesmo do Sudeste. Não foi exatamente por conta dessas elites que não permitem o avanço econômico e nem querem. Não querem. Ele quer a pessoa ali embaixo. A pessoa o caso quer, de Ilhéus, o Coronel Gouveia historicamente prova isso. Exato. Você teve o caso de subindustrialização que foram brecados. Pernambuco, Ceará, Bahia. E por quê? É que a elite política do Nordeste é a pior elite política do Brasil.
É uma elite que está desde o período das capitanias hereditárias. Ela ficou especializada em administrar aquilo lá e não sair do poder. Pois bem, a gente vai ter que mudar o regramento. Até porque esses caras estão vivendo não só de explorar a própria população, estão explorando o resto do Brasil. Então industrializar o Nordeste, no fundo, é substituir essa elite porca. É uma elite canalha. Ela tem que ser destruída. Certo. Outra proposta sua eu vi lá, resumindo, punir o político, aquele político que tiver no comando, passou um tempo lá no governo e não melhorou nenhum índice. Essa é uma das propostas. O que você acha sobre isso? Vou pedir assim, o pessoal que está ao vivo aqui no chat, dê nota de 0 a 10 para a proposta. A proposta é muito simples. Você tem um prefeito. O prefeito hoje no Brasil, ele faz um show com Wesley Safadão, ou ele compra o voto com dinheiro desviado, ou de emenda, ou superfaturamento junto às concessionárias ou empresas que trabalham com a prefeitura, e ele se reelege sem ter sido um bom prefeito. Isso acontece no Brasil inteiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar índices objetivos de avaliação do prefeito. Olha, aumentou a atividade econômica na cidade, cresceu o PIB per capita da cidade. Olha, a cobertura de esgoto da cidade aumentou. Olha, o desempenho dos alunos nos provões, no SAEB, por exemplo, melhorou. Melhorou, ele vai ganhando pontos. Cumpriu com os pontos. E eu tô nem exigindo que vire uma Noruega. Cumpriu com o básico. Beleza, concorre à reeleição, pode receber emenda, o partido dele recebe fundo partidário eleitoral. Não cumpriu nada, tipo, a cobertura de esgoto era 0 e continuou 0. Ah, é? Beleza. Você está inelegível. Porque o Estado não pode permitir que um cara que não entregou nada continue administrando aquela cidade. No Nordeste, em especial, o que acontece? Esses que são os piores prefeitos, eles se reelegem. E se reelegem, e reelegem, e reelegem. Então, ou a gente muda esse sistema e não permite que essas famílias se reelejam se não tiver uma boa administração, ou eles vão continuar roubando todos nós. É tão simples. Se um cara de uma velha família, uma oligarquia, se o prefeito quer ser político, entrega as coisas. Até porque no TSE, quando você é candidato, você tem lá o plano de governo seu. Se você verificar aquele plano de governo lá no final de 4 anos, tem muitos que não fez nem 10%, né? Exato. Então, para se eleger, o pessoal coloca várias páginas lá. É populista, inclusive. Exato. Um cara botou nos comentários aqui, que burrice, eles vão fraudar índices. Eu não sei como você tem como fraudar a cobertura de esgoto. Tem chance. Como ele vai fraudar o provão do SAEB? Como é que vai fraudar a prova? Veja, se hoje, né, as coisas, ainda mais com o uso da tecnologia da informação e com leis muito pesadas contra crimes dessa natureza, você consegue coibir. Num governo nosso que vai ter muita tecnologia e vai ter muita punição, coibir esse tipo de coisa é ainda mais difícil. Agora, permanecer do jeito que está, em que, em resumo, o prefeito não faz nada e compra o voto da população, é o que não pode continuar. E outra coisa, uma das bandeiras nossa que o Missão e o MBL sempre defendeu é a informatização das coisas. Por exemplo, Sorocaba vive nos anos 70. Os processos administrativos, PAs, é tudo físico. Você vê na prefeitura um monte de carrinho de mão, assim, empurrando. A gente está antes dos anos 70, porque nos anos 70 já tinha lá COBOL, já tinha programação. Hoje, antes mesmo da IA, que hoje a gente fala, já tinha sistemas de Big Data, que consegue tomar decisão, fiscalizar, ter transparência, combater a corrupção. Então, eu acho que com a informatização, principalmente centralizada no governo federal, não tem como o cara roubar. Porque instantaneamente, por exemplo, é possível, se tudo for informatizado, a menor prefeitura possível for informatizada e tiver conexão, você consegue cruzar dado, principalmente com a inteligência artificial. Hoje a gente pega, inclusive, a gente com a IA, por exemplo, a nossa produtividade de fiscalização aumentou muito, né? Qual é a dificuldade nossa hoje? Que a maior parte dos contratos da prefeitura de Sorocaba e tudo ainda é físico. Então eu tenho que mandar um requerimento para pegar o documento original, para a gente fiscalizar. Mas, logicamente, mesmo manualmente, a gente conseguiu vários resultados. A gente já recuperou mais de 100 milhões de reais Sorocaba, derrubando editais superfaturados, como da sondas MICTEI, 8 milhões de reais. Recuperamos 56 milhões de reais do Fundo Nacional de Educação Perdido e vários outros editais aí. O Leandro e o Geraldinho faz ali bastante requerimento de fiscalização, a gente consegue derrubar. Mas se a gente tivesse isso informatizado, instantaneamente, coisa assim, de minutos você pegava essas coisas, né? E o cara que é corrupto, provavelmente o prefeito ou o governador seria preso, né? Porque já ia cruzar ali, já ia pegar ele na hora, né? Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.